são as propostas do Prout? Eu vou dizer aqui que o Prout e o humanismo são duas ideias que Sri Krishnamurti trouxe no planeta Terra, só para dar para você uma ideia de quanto potentes são essas ideias. Na Índia, onde Sri Krishnamurti nasce, ele lutou contra o sistema de casta, dizendo que não tem um humano superior e inferior, todos são iguais. Hoje estou num palco porque são muitos, se nós sentava no chão junto com vocês. Não existe superior e inferior, todos são iguais porque todos são manifestações da consciência suprema. Foi contra o sistema de dote. Uma mulher que vai casar tinha que pagar para os maridos. Foi contra o sistema de quando o marido morre, a mulher vai se matar. Com isso tudo, ganhou a raiva dos padres. Quando ele cresce um pouquinho mais, ele vai contra o sistema do capitalismo e do comunismo. O comunismo na Índia da época estava sendo liderada pela União Soviética. E um belo dia, Indira Gandhi decide colocar toda a oposição na cadeia. E dentro dessa oposição, Sri Krishnamurti estava ali dentro. Antes disso, o mestre chamou o discípulo e disse para todo mundo: guarda a comida por 7 anos em casa. Aí as pessoas lembraram aquela história da Bíblia e acharam que vai vir uma fome, alguma coisa assim. Dia seguinte, na casa dele, ele chamou o assistente dele e disse para ele: fecha a minha mochila com algumas roupas, porque vamos viajar amanhã. Aí o assistente, que era um monge, fez as roupas dele. Aí eu mesmo perguntei: quantas roupas você colocou lá na mochila? Baba, coloquei 2. Eu acho que é pouco, coloca mais. Eu acho também você fazer uma mochila assim para você. Dia seguinte veio os policiais e colocaram ele na cadeia. Não tem tempo para contar muita história. Na cadeia, a União Soviética, o KGB da União Soviética, conversando com o governo da Índia na época, perguntaram: quantas pessoas estão na cadeia? Aí falaram tanta. Aí falaram para eles: solta todo mundo. A única pessoa que você não pode soltar é Sri Krishnamurti, Prabhatranjan Sahaka. Este é perigoso, tem que ser eliminado. E de acordo com isso, na cadeia ele foi envenenado, injetado veneno nas veias. Graças a Deus não morreu, ele reclamou, falou muitas coisas, escreveu carta para a ONU, para o presidente da Índia, para vários lugares. Os poderes desse mundo se omitiram. Ele diz: desde que estou na prisão do Estado, e o Estado não está conseguindo garantir a segurança das pessoas em seu custódio, daqui para frente não vou comer nem comida nem água desse governo. Ele ficou 7 anos na cadeia e ficou jejuando por 5 anos. Emagreceu muito. E durante esse tempo ele falou: se o governo quiser investigar, eu tenho uma ideia de quem fez isso e posso ajudar. No dia do julgamento, era planejado condená-lo à morte. E todo advogado que tentava vir ou defender era colocado na cadeia, aquele devoto desse bandido. Aí o que acontece? Um velho juiz aposentado, aparece no dia do julgamento, é recebido para os novos juízes, os advogados, tudo, e coloca ele na frente do palco. E lá na frente do palco ele senta. Quando começa o julgamento, pergunta quem é o advogado, começa a chamar o advogado da defesa, né? Aí ninguém aparece, o velhinho levanta: eu vou defender ele. Perguntaram para ele: por que você veio para cá? Ele falou assim, o velho juiz: hoje, nessa corte, vai acontecer o julgamento do século. Eu não poderia ficar na minha casa. Eu venho observar. Aí, subitamente, ele muda, ele vira um juiz. Sabe como que ele ganhou o caso? Ele falou assim, ó: da mesma forma que Jesus foi morto na cruz,
e o nome dele se popularizou no mundo. Sócrates foi, do nome dele, chamou um monte de luminárias do planeta Terra, que todos eles passaram por esse tratamento dos poderosos desse planeta Terra. Eu demando hoje a condenação à morte de Sarkar, para que as ideias dele se espalhem de vez no planeta Terra. Aí os caras que estavam preparados para condenar à morte, bateram o martelo para fazer um recesso. E depois do recesso, eles voltaram, não decidiram a morte, condenaram a perpétua. Depois disso, um outro governo chega, faz um julgamento. Mas antes desse outro governo, a história que acontece? Gente, contei essa história tudo para colocar você... Eu contei toda essa história para colocar você na perspectiva da coisa. A coisa mais importante de hoje é isso. Ele está na cadeia. A Indira Gandhi sabe que não pode matar. Aí a Indira Gandhi, o que ela faz? Ele pega todas aquelas pessoas que estavam na oposição, que estavam na cadeia junto com ele. Alguns deles se tornaram, inclusive, ministros da Índia. A tal Vajpayee é um deles. Mandou eles falar com o mestre, dizendo a ele assim, chegar para o mestre e falar assim: mestre, nós viemos aqui para falar contigo. Falou: sim, vocês estão bem-vindos. Mestre, você sabe que nós sabemos que você é um mestre espiritual, nós sabemos da sua missão, e queríamos que você vive mais tempo. Que a ministra, primeira-ministra, quer que você seja conselheiro dela. É que ela se responsabiliza de construir ashram para sua missão. Significa, eu estaria sendo bancado pelo governo da Índia aqui. E ele falou tanto assim, aí, mas tem uma condição. Eu mesmo perguntei, qual é a condição? A condição é que você tem que tirar de seus ensinamentos o neo-humanismo e o Prout. Entra na internet, neo-humanismo, N-E-O, humanismo, e Prout, P-R-O-U-T. O mestre diz achá, ele diz assim, ó, eu nasci nesse planeta para esse trabalho. Eu sou um Dharma Guru. Eu sou um espírito, veio aqui para ajudar a estabelecer o Dharma. Eu não vou retirar nenhum ponto, nenhuma letra dos meus ensinamentos. Aí falaram para ele assim, a sua organização acabou. Ele falou, não tem problema. Quando eu vou sair daqui, eu vou construir outra. E esse dia o mestre deu a instrução de mandar o primeiro missionário fora da Índia. Sabe onde ele mandou? Para a África. O primeiro missionário que saiu da Índia para fora da Índia e para a África. Gente, por que estou contando essa história? Estou contando essa história para vocês entenderem que o proto-humanismo é algo que sacudiu os poderosos desse planeta Terra. Tanto assim que várias mesas são popularizados. Acredito que pouco de vocês já escutaram falar de Sri Krishnamurti. Nunca escutaram? Exatamente. Agora, por quê? As ideias deles são bem interessantes. Vamos falar bem resumidamente. Eu tenho uns 10 minutos mais. Vou tentar finalizar em 5 minutos. A estrutura econômica hoje é centralizada. Quando a estrutura econômica é centralizada, gera um monte de problemas econômicos. Aí ele propôs descentralização econômica, com poder econômico na mão local, não dos governos. As guerras que estão acontecendo no planeta Terra hoje são causadas pelo quê? Pelo nacionalismo. Ele propôs a criação de um governo mundial. Agora, vocês estão me escutando, tem que fazer a diferença entre governo mundial e nova ordem mundial. A nova ordem mundial não é algo novo. É uma coisa antiga, é uma busca de alguns líderes europeus por muito tempo. No final do século XVIII, começando o século XIX, se falou de nova ordem mundial. Qual foi essa nova ordem mundial? Foi o momento de tirar os reis do poder e colocar as corporações na frente. Assim você vai lembrar, na Segunda Guerra Mundial,
acabou o rei lá da Áustria, da Alemanha, da Rússia, de vários lugares. O único que ficou e se manteve muito forte é a Inglaterra, que continua até hoje. Por que vocês pesquisam? E as empresas agora partem para o mundo para se apossar das matérias-primas do planeta Terra. A ordem mundial era as empresas dominando o planeta Terra através do controle da matéria-prima. E agora o negócio é assim, ó. Nesse controle de matéria-prima, enganaram os europeus, que era para o bem deles. Aí o século XIX inteiro apareceu como uma colonização dos europeus para outra parte do mundo. Não foi uma verdade. Os europeus, quando viram as calamidades que essa gente estava fazendo fora e se revoltava, os caras mudavam. Assim que acabou a escravidão. A escravidão não acabou porque a consciência nasceu. Porque na Inglaterra os povos ouviram o que está acontecendo e começaram a se revoltar. Na mesma forma, o rei da Bélgica perdeu o controle da Bélgica porque quando os belgas escutaram o que ele fazia no Congo, o povo se revoltou no Congo. Agora, no século XX, o que vemos? As corporações se consolidaram e agora são mais poderosas que os estados. E não só são mais poderosos que os estados, nesses países, América, Europa, no Brasil, África, e não falo do terceiro mundo porque é uma outra coisa. América e Europa, o que acontece? São as corporações agora que bancam os políticos para chegar no poder. Ele é candidato, ele é bancado para chegar no poder. Quando chega no poder, ele serve a corporação com facilidades, só que lá são espertos, não dá dinheiro para os caras, espera, guarda o dinheiro dele em algum lugar por aí, e quando ele sai do governo, ele se torna um CEO de uma empresa fazendo um embaixador de alguma coisa. E isso é legal, então ninguém é preso. Nos países do terceiro mundo é pior. Então as corporações mandam nos países, mandam nos lugares. Aí hoje ficou mais claro ainda com essa concentração da riqueza na mão de 1% da população, mais de 70% a 80% da riqueza. 2% da população mundial tem 50% da riqueza mundial. E todo o resto se disputando muito pouco. Esse é o sistema. Agora, perante esse sistema, a nova ordem mundial que estava sendo proposta é a nova ordem mundial onde as corporações controlariam o sistema junto com os bancos, junto com aquilo. Basicamente uma globalização do capital, mas não das pessoas. Livre circulação do capital, mas as pessoas não. Basicamente internacionalismo, onde ainda a estrutura é a mesma, não mudou. O mestre não está falando disso. O mestre está falando do governo mundial, onde a Câmara das Nações Unidas vai ser composto pelo todos os países. Nenhum país vai ter preferência. Hoje em dia, a Rússia e a China estão vindo com uma ideia de mundo multipolar. O que significa isso, gente? Multipolaridade significa vários polos de poder. É assim, ó, eu tenho força, esse cidadão tem força, nós criamos 4 polos de poder. Um é a Rússia, outra a China, outra a América, o Brasil espero que esteja também um outro, mas não sei, a Índia pode ser. Então, 4 capos. E junto com esses 4, ao redor dele vai ter países mais pequenos que vão se associar com eles. Você sabe o que é isso? Estou usando a palavra de capo para dizer que isso é administração de mafiosos, entendeu? Não, mundo multipolar é interessante hoje para lutar contra esse mundo unipolar. O mundo unipolar é onde um grupo domina, fala de o mundo governado com regras, só que regras que ninguém sabe, ninguém viu. Isso não é aceito. Está sendo mudada pela multipolaridade, mas a multipolaridade também não é a solução. A solução é uma democracia econômica no mundo, é uma descentralização econômica, é um governo mundial que cuida que cada pequena região do planeta se desenvolva harmonicamente.
E isso é que os economistas, um dia teremos mais tempo, mas tem tudo um mecanismo econômico que tem que seguir para isso.